Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na cidade de Jataí, direto dos estúdios da Sintonia no Bem, começando mais um programa, o Evangelho e Nós. Esse programa que vai ao ar todas as quintas-feiras pelas plataformas do YouTube, do Twitter, do Instagram, do Facebook. É um estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente trata dos temas do Evangelho à luz da doutrina consoladora. Desde já, nós agradecemos a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos, obrigado por nos acolher. E uma boa noite para o meu amigo Cláudio, que fica sempre escondidinho ali, igual ao Lombardi, né, Cláudio? Boa noite, Elmes, como vai? Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos os participantes, integrantes desse estudo, que possamos fazer aí um bom estudo essa noite, né, com diálogos que possam criar mais dúvidas para todos nós, pois essas dúvidas nos instigam a estudar e a vivenciar situações para que encontremos aí o melhor caminho. E para a gente começar o nosso estudo, vamos convidar os nossos companheiros espirituais também, pois sabemos que eles sempre também estudam no plano espiritual, sempre acompanham aqueles que têm pensamentos em comum. Então nós, reunidos aqui em nome do Cristo, temos certeza que os seus prepostos também nos acompanham, que nós possamos ter uma boa noite de estudo, que a luz que sai deste ambiente possa jorrar por todos os lares, possa penetrar nos corações de todos, e que o Evangelho faça morada na mente de cada ser humano, que nós possamos, através do Evangelho e com o Evangelho, tomar todas as decisões de nossas vidas, em todos os momentos, pensar como Jesus faria. Então é nesses moldes que nós precisamos pautar a nossa existência. Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia, que assim seja. Bom, e neste capítulo, que ainda é o capítulo 10, né? Elmes, bem-aventurados que são misericordiosos. Nós falamos aqui na quinta-feira passada sobre julgar, né? Não julgueis para que não sejam julgados. Hoje nós vamos entrar no tema, o perdão das ofensas, que é o item 14. Aqui nós vamos estudar hoje duas cartas, né? Duas mensagens. A primeira é de Simeão, ela foi psicografada em Bordeaux em 1862. A segunda carta, que é no item 15 do capítulo 10, ela é de Paulo Apóstolo e foi psicografada em Lyon em 1861, tá bom? Então esse é o tema de hoje, o perdão das ofensas. E é interessante, né, Sam, que nós fizemos a primeira parte, né, digamos assim, do estudo do capítulo 10, e a segunda parte agora é a instrução dos espíritos, né? Então, ou seja, Kardec aqui reservou para o pronunciamento dos espíritos. É óbvio que ele, muito capacitado, né? Então ele trouxe aqui, naquela parte que antecede a instrução dos espíritos, algumas passagens evangélicas, né, e o seu comentário muito sério, embasado sobre tudo isso, inspirado obviamente, e aí ele arremata agora com, né, a mensagem que a espiritualidade traz, né? Muito bem lembrado, Hermes, porque se a gente for observar os capítulos anteriores, né, na verdade fala de reconciliação e de julgamentos, né, que a gente vê sempre o defeito do outro, a gente sempre está julgando o outro, né? E aí depois ele arremata com o perdão das faltas, né? O perdão das ofensas. E curiosamente, eu estava comentando com o Cláudio, né? Não foi combinado, a palestra que acaba de ser feita também aqui no salão,
ela fala também perdão das ofensas. Foi uma coincidência os dois temas juntos. Acho que nós precisávamos bastante. É o período, né? Exatamente. É a estação do perdão. É o momento. Então, no item 14, diz Simeão. É um comentário do Espírito, Simeão. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto em vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si, mesmo que te torne vulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração. Não medindo tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faças por ti. Mesmo tendo-te perdoado frequentemente, Ele conta o número de vezes em que seu perdão vem apagar tuas faltas? Escutai, pois, esta resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sedes caridosos e generosos, e até pródigos em vosso coração. Dai, pois, ao Senhor, pois, o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois, o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois, o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que eu vos trago, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, os vossos irmãos, como tendes necessidades que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para seres indulgente, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vosso irmão, se vos tivessem feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós dizeis espíritas, então sede-o, esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podes devolver. Aquele que entrou por este caminho, dele não deve afastar-se, nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do vosso coração. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Então aqui eu, fazendo essa leitura aqui, Elmes, há 3 itens aqui que eu achei interessante a gente falar. Deixa eu só baixar meu celular aqui, porque atrapalhou um pouquinho aqui. Nesse sentido, na carta é interessante quando ele diz aqui, ó: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
perdoai, usai da indulgência, sede caridosos e generosos. Ele disse aqui os 3 itens da caridade como entendia Jesus, e abrange na caridade, né? Sede caridosos, perdoai, usai da indulgência e sedes generosos, até pródigos em vosso coração. Dai-vos, pois Deus devolverá. Então é interessante nós pensarmos nesse processo da caridade como entendia Jesus. Eu venho sempre falando isso, que eu tenho tentado, né? Porque essa proposta é uma tentativa que nós fazemos e ela tem que ser perseverante. Ela tem que ser dioturnamente. Todos os dias nós recomeçamos quando percebermos que falhamos. Entender a caridade nessa proposta de como Jesus entendia, que é a generosidade ou a bondade, o perdão das ofensas e a indulgência. Então é uma proposta que é o melhor e o mais eficaz medicamento para que a gente possa atravessar esses dias difíceis de transição, onde as energias são densas e nos envolve todos os dias. E ele traz aqui, né? Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai, pois o Senhor vos elevará. E humilhai-vos. Essas 2 frases são complexas, né? Porque rebaixar é algo que nós resistimos, principalmente quando nós julgamos, e na maioria das vezes a gente se julga certo daquela polêmica, daquela situação. E Jesus traz isso justamente para nós, né? É a nossa convivência, é a nossa condição que precisa do exercício. Então não tem como eu não usar disso diante do outro. Eu preciso do outro para que eu me exercite, né? Então todos os dias eu tenho na minha frente, à minha disposição, essas pessoas, esses elementos para que eu possa me exercitar, para que eu possa realmente saber se eu estou me esforçando para chegar nesse ponto. Porque não dá para dizer, não, eu estou me preparando. Preparando aonde? Ah, não, eu fico em casa fazendo leitura dentro do meu quarto, sem barulho. Tá, isso não vai resolver nada. Nós vamos nos provar que a gente vai tendo essa capacidade, que não é fácil, mas ela é um caminho, não tem como ir por outros caminhos, né? A gente vai tocando de roda, mas tem que chegar nesse lugar. Então, quando eu me deparo com o outro e falo, opa, passei hoje por essa prova. Foi difícil, mas superei. Então, eu acho interessante, por exemplo, eu não posso me rebaixar diante do Sam. Por quê? Eu não estou errado. Eu vou me humilhar? Não, eu não tenho sangue de barata, né? Existe essa palavra-chave aí que a gente usa. Então, assim, eu acho que ele traz isso e fala, olha, a vida se estende além de tudo isso. E outra, esse mal que você julga, né, que o outro está te fazendo, se você não libertar dele, você vai realmente se nutrir dele e vai passar mal. Exatamente. Né? Nessa frase que você trouxe aí, aquele que se humilha será exaltado, né, será elevado. Jesus ele fala isso de uma forma contundente e recorrente, né? Às vezes as pessoas não entenderam a sua proposta, porque ele volta a falar nela quando ele diz, quem quiser ser senhor, seja primeiro servo. Quem quiser ser servido, que trate primeiro de servir. Então é exatamente essa proposta. Nós estamos o tempo inteiro querendo ser os senhores, nós estamos o tempo inteiro querendo ser servidos, mas quando se trata de servir, que é essa proposta de você se rebaixar um pouco para servir o outro, se calar no momento, usando da indulgência com aquele, nós falhamos. Porque a nossa vaidade pessoal, ela é muito exacerbada.
e ela acaba chegando primeiro no nosso coração, não permitindo que a gente faça primeiro uma reflexão. Por isso que é importante as pessoas falarem calma, respira, né? Que o ato de respirar dá tempo de você reflexionar uma coisa e às vezes não reagir, né? Não ser tão reativo, né? Porque nós somos pessoas reativas, né? Eu, por exemplo, acaba que é uma imperfeição ainda, né? Quando às vezes a gente é provocado fortemente, a gente naturalmente dá uma reação equivalente e não deveria ser assim. Nós deveríamos, neste momento, de promover a bondade, como entendia Jesus, que é processo de caridade, né? Ser indulgente, perdoar as faltas do outro, se a gente acha que foi uma falta. Então, e ser submisso diante dos semelhantes, isso só nos faz crescer. Porque quando a gente não a gente se sente maior do que o outro. Então é uma concorrência que não nos leva a lugar algum. Observando, né, por exemplo, nós cristãos, o exemplo de Jesus. Esse exemplo foi demonstrado, foi vivenciado com qual significância, né? Se a gente for parar para pensar, só para ficar na história, só para estar depois, né, num monte de livros relatando tudo isso, será que isso ele veio sem esse sentido mais profundo? Só para ficar na superfície? Será que de verdade não é para que nós enxerguemos qual é o caminho, né? Qual é o projeto? E a gente, às vezes, falando assim da gente, a gente não percebe o valor do perdão, né? E a nocividade do não perdão. Eu me lembrei de uma passagem, né, de Públio Lentulus, com aquela situação do filho de André de Georas. Olha só, né? Uma situação corriqueira, sem significância nenhuma. Era uma super autoridade com um jovenzinho lá, filho de um escravo. Que desencadeia um processo grandioso. Quer dizer, então, por uma situação que... Para que ele revidou aquilo? Por que ele utilizou do seu poder para castigar uma criança? Tá certo, foi um Peralta, mas enfim... Se fosse fazer uma análise lógica, não precisava daquilo. Haveria consequências naturais. E depois ele carregou aquilo, não vamos nem falar do desfecho que surgiu lá na frente. Antes desse desfecho, a história conta o quanto aquele homem, a partir dali, ele se tornou um homem triste. Um homem assim, parece que... para dentro, não conseguia ver o sol, né? Se olharmos a história, um homem fechado. Então, já era consequência peso, né? de uma situação tão pequena, talvez não perceptível por ele, mas aquilo feriu interiormente. Então, assim, trazendo isso para nós, diante de uma situação, às vezes a gente enfrenta isso e depois a gente fala assim, não, mas eu estava certo. Você falando consigo mesmo. Eu acho que eu não deveria, mas eu agi, mas eu não estava errado. Isso que eu estou fazendo é criando um álibi para ver se refrigera aquela dor que está dentro de mim. Né? É uma fuga de si mesmo. Né? A gente fica fugindo da responsabilidade de fazer uma análise imparcial, porque nós somos muito parciais em relação às nossas faltas. E esse processo, que foi uma boa lembrança que você teve aí, esse processo que foi uma coisa pequena que, se tivesse sido sanada ali como um incidente de peraltice, né, da juventude, de arroubos da juventude, coisa à toa, não teria desencadeado tanta tragédia que foi até o final do livro, e ele teve consequências gravíssimas por causa daquilo e da energia que desencadeou, que acaba envolvendo o pai, envolvendo outras pessoas, né? Então, o quanto o perdão ele é abrangente e libertador. Outra coisa interessante, né? Eu fiz essa leitura da carta de Simeão como um suporte aqui para entrar na próxima, mas acaba que ela teve fatos interessantes aqui que merecem a nossa reflexão. Esse outro item aqui que eu marquei, se os atos deles forem pessoalmente prejudiciais,
Eu vou ler antes aqui para entender o processo. Perdoai, portanto, os vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo para serdes indulgentes. Aí eu acho interessante essa fala aqui, ó. Pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Quanto mais grave for a falta, e eu conseguir perdoar, mais meritória ela será. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivesse feito ofensas leves. Né? Que mérito teria? Coisinhas corriqueiras, né? Embora uma dessas corriqueiras que ele foi reativo, né? Naquele momento ele foi reativo e usou da sua superioridade moral e também da hierarquia ali, financeira, vamos dizer assim, econômica, né? Mas, às vezes, faltas graves, quanto maior a falta, isso é uma reflexão que nós fazemos. Tem pessoas que falam assim, não, mas o erro foi grande demais, não dá para perdoar. Ora, maior será o seu mérito se conseguir perdoar o erro tão grande foi. Então, olha só o tanto que é interessante quando ele fala que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Aí a gente vai entender aquela fala de São Francisco de Assis, né? Perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Então, é dessa forma que, se eu perdoo uma falta deste tamanho, tão grave, o mérito, né, a minha economia espiritual, ela é gigantesca, né? Isso vai para a minha economia espiritual, para a minha evolução, para o meu crescimento. Olha só, ele perdoou isso. Havia um amigo que no passado teve problemas sérios aí de separações e tudo, né? E passou um tempo, aconteceu coisas sérias, né? Que marcou bastante, houve um grande desespero, muito sofrimento, muita dor. Mas, depois de passar um pouquinho, essa pessoa foi conversar comigo, né? E falou comigo, e falou, eu vou perdoar, eu quero perdoar porque eu gosto e vou dar mais uma chance. Mas a falta, para mim, eu falei, poxa, como é grande, não sei se eu conseguiria. Né? Então ele me perguntou, e o que você acha? Perguntou para mim nesses moldes, né? Porque a gente estava sempre no espiritismo, né? Acaba que as pessoas acham que a gente tem a resposta para tudo, né? Mas não é bem assim. Então a gente usa do evangelho, a gente não usa do que a gente faria. Então o que eu disse? Eu falei, olha, eu não sei se eu teria a grandeza que você está tendo, eu te admiro por isso. Ele falou, eu sei que todo mundo vai falar, eu sei que vou ser criticado. Eu falei, o perdão, no dia eu falei, o perdão é uma consequência para você mesmo. A graça do perdão é uma consequência para você. Esse mérito só você pode ter. E isto não é motivo de humilhação. Às vezes é motivo de humilhação para as pessoas que não conhecem o que é perdão, não sabem o que é. Mas para você, saiba que eu te admiro. Falei desse jeito. Porque isso aí é grandiosidade moral. Não é qualquer pessoa que tem a força que você tem. Isso não é fraqueza, isso é força. Não é qualquer pessoa que tem essa força de perdoar. Então, eu te aplaudo por isso. E ele perdoou, viveram um tempo e se separaram novamente depois de muito tempo. Mas a consciência dele estava em paz. Porque ele falou assim, eu fui até onde pude, né? Uhum. E não teve nenhum processo de desavença depois disso. São amigos hoje, tudo bem. Mas não é qualquer pessoa que tem um perdão. Então, quanto maior a falta, maior o nível e a bênção daquele que perdoa. Acho interessante isso. E um dos fatores que impede a grande maioria de nós perdoar os outros é o que a gente vê
da sociedade pensando de nós diante do fato, né? Então a gente se coloca como uma massa de manobra da sociedade. Não posso perdoar porque o que fulano, beltrano e ciclano vai pensar de mim? O que eles vão dizer? Mas eu lembrei de mais 2 fatos interessantes dessa, quanto mais difícil a situação e aquele que consegue provar, mais liberto ele fica, né? Eu lembrei da história de Joana de Cusa, né? Diante lá do momento lá da Inquisição, de ela ser queimada, e o soldado, né, dirige a ela daquela forma, perguntando se aquele senhor, né, o Messias, enfim, só ensinou ela a ser covarde. Ela disse: não, me ensinou a te amar também. E aquela situação de Gandhi, quando caminhava pelas ruas e foi abordado pelo soldado, que esbofeteou 3 vezes e perguntou se também, né, esse Deus dele só ensinava, não, quem que ensinava ele ser daquele jeito? Aí ele olhou no peito do soldado, tinha um crucifixo, ele falou: esse que está no seu peito. O soldado não dormiu à noite, né, porque lembrou que ele carregava, né, o símbolo do cristianismo consigo. Então, a gente vivencia, escuta, assiste essas histórias e ainda não conseguimos internalizar. A gente ainda acha que ela é apenas para, né, alimentar a nossa mente, as nossas emoções. E, de fato, ela é um antídoto, né? Ela é um mecanismo para que a gente possa errar menos. Hoje nós temos mais consciência da necessidade de viver em paz conosco, porque quando a gente não perdoa, você contando essa história, eu lembrando, quando a gente não perdoa, a gente fica, de certa forma, ligado diretamente naquela pessoa. A gente é como se fosse um vigilante. Trabalhamos o tempo inteiro, dia e noite, de olho naquele que eu me julgo algoz. Então eu não desligo dele, né? Olha o tanto que o problema é meu. Talvez ele nem está lembrando de você e você está com ele aqui, ó, e não larga dele hora nenhuma. E eu fico temeroso, Elmis, nos dias de hoje. E quando eu vejo gente falar, né, que é cristão, quando eu me vejo como espírita, me sinto espírita, leio o Evangelho e vejo essa ferramenta do perdão como a ferramenta necessária para a libertação nossa de todas as mágoas, de todas as dores, e eu fico pensando nos momentos atuais, né, onde há tantas divergências e, às vezes, divergências leves. E eu vejo que muitas pessoas estão muito truculentas em relação a situações que nós poderíamos olhar e ser essas faltas leves. Que mérito teria, né? Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos se fossem apenas ofensas leves. E são ofensas leves, coisas leves que andam acontecendo, e a resposta está sendo muito reativa. As pessoas estão esquecendo de Jesus quando diz da indulgência, quando diz do perdão das ofensas e da bondade. Então eu fico temeroso com os rumos que as coisas vão tomando no mundo, no Brasil e no mundo, nesse aspecto, a intolerância. Se nós falamos de perdão e falamos do mérito de coisas graves, a intolerância e o não perdão com coisas pequenas que anda acontecendo e que está tendo dificuldade. Então eu fico temeroso quando nós nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo, mas não fazemos o que ele faria nestas situações. Nós, às vezes, tomamos decisões direcionadas pelos nossos sentimentos, ainda daquele que quer ser Senhor, não quer servir. Eu acho isso muito complicado e muito evidente na nossa sociedade hoje. E acrescento que a grande maioria de nós cristãos somos estudiosos dos evangelhos. Estudamos o Cristo,
né? E quando muitos seguimos de longe, na espreita, sempre meio escondido, para não sermos de fato, né, aqueles fiéis seguidores. Qualquer coisa que acontecer, eu falo que eu não estava te seguindo. Então nós estamos ainda nesse caminho, mas verdadeiros seguidores nós ainda estamos em débito. Nós não temos coragem de nos colocar assim como Joana de Cusa se colocou, né? Vale tudo que você quiser fazer, mas eu não abro mão desse princípio. E a gente vai lembrar aqui também, interessante a gente ressaltar aqui, que Jesus está nos testando a todo momento para ver a que ponto nós estamos seguindo o seu evangelho. Se somos como fariseus, né, honrando com os lábios, ou se realmente nós somos seguidores e discípulos. Eu me lembro daquela história, não sei se foi você que contou aqui, ou se foi o Carvalho, um dia que eu vi aqui, sobre Pedro, que esperava que Jesus o visitasse, e aí logo aparece um bêbado, e ele fala, não, somos daqui, essa aqui é a casa de servir o Cristo. Parece uma pessoa necessitada, apareceu 3 pessoas. Depois, nas orações, ele fala com Jesus, fala, o senhor não apareceu. Ele falou assim, não, mas eu queria ver como você estava, eu mandei 3 pessoas para que você cuidasse para mim. E você dispensou todos eles. Então, eu acredito que Jesus, de alguma forma, nos permite estar diante de situações que nos exigiriam postura de cristãos e seguidores do Evangelho. E nós precisamos muito observar isso nos nossos relacionamentos cotidianos, em todos os lugares. E essa história ela é bacana, bem interessante, e lembrando, né, que muitas das vezes aquele que se apresenta diante de nós durante a nossa jornada aí diária, enfim, pode até não ser, né, diretamente Jesus, mas é alguém que está diante de nós para que nós possamos agir com o mínimo, né, de sensibilidade, de respeito e de um olhar para o outro. Ele falava, né? Isso é o mínimo. Toda vez que amparares uma criança, toda vez que amparares um enfermo, um necessitado, é a mim que estás amparando. Então, é dessa forma que ele se manifesta para todos nós, né? Eu trouxe aqui uma leitura aqui que eu achei interessante porque são coisas cotidianas, né? Então, para falar de perdão também, esse aqui é do livro de José Carlos de Luca, eu gosto desse livro, O Médico Jesus, tem umas reflexões interessantes. E neste aqui, por exemplo, ele fala: perdoe seus pais, né? Então, eu vou fazer uma pequena leitura e nós vamos comentar sobre isso para a gente entender a proposta. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: quem estamos precisando perdoar? E neste sentido, é provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas as quem mais estão necessitando de seu perdão. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância em algum nível. Recebemos maltratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isto, frequentemente ferimos e somos feridos, magoamos e somos magoados, acusamos e somos acusados. O que eu trouxe isso aqui para a gente falar um pouquinho também de perdão? Porque é comum nos dias de hoje, muitos jovens e adolescentes e até adultos chegarem nessa fase com muita mágoa no coração, com ressentimento, com enfermidade, sem saber a origem. E muitas dessas situações, segundo a psicologia transpessoal, ela está relacionada, às vezes, aos pais. Quando a pessoa, às vezes, sofreu maus tratos na infância,
ou às vezes violências domésticas, o pai muito violento, às vezes alcoolismo, né? Às vezes abandono, o pai ou a mãe abandonou na infância. Então tudo isso dessas sequelas na alma, nesse espírito. E na fase da juventude, na adolescência, juventude, até adulta, isso começa a se manifestar. Então é por isso que eu trouxe essa reflexão também, porque é importante a gente pensar como foi a minha infância, quem são meus pais. Na verdade, nossos pais, a maioria, graças a Deus, são pessoas queridas e que somos gratos, né? E é óbvio que a gente tem que ter a gratidão pelos pais, porque eles nos permitiram estar aqui e ter essa oportunidade, né? Mas há outros que não têm o merecimento de terem esses pais saudáveis, um lar saudável, equilibrado, e levam marcas muito grandes, né, para a fase adulta. Então, é preciso, naquele momento, olhar para trás e ver, às vezes precisa, perdoar um pai que abandonou, perdoar a sua fraqueza, perdoar um pai violento, que às vezes era ignorante de conhecimento, né? Não teve as oportunidades e os direcionamentos necessários. Perdoar aqueles a quem permitiram que eles estivessem, entrassem pelas portas da reencarnação. Bem. E seguindo aqui o nosso estudo de hoje do Evangelho, tem uma carta aqui agora que é do Paulo Apóstolo. Ela foi psicografada em Lyon em 1861. Então, o que ele diz? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vosso Pai vos perdoe. Porque se fores duros, exigentes, inflexíveis, se tiveres rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó infelizes daqueles que diz, eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se indo lá no fundo de vós mesmos, não vereis que vós fosseis mesmo o agressor. Então aqui há 2 pontos. Primeiro, o ponto como libertação. Perdoar o inimigo é pedir perdão para nós. Seria interessante, tinha uma história antiga, um tempo eu expus um tema sobre perdão, e aí eu não sabia, e um dia eu pesquisando sobre perdão, e saiu essa história, eu fui ver. A história era interessante. Diz que perdão era o nome de um nó que era dado na vela, para segurar a vela de um navio. Então, quando os marinheiros saíam para o alto mar, né, eles içavam as velas, né, para que o vento pudesse levar. Mas quando vinha uma grande tempestade, eles gritavam, tinha uma pessoa, o imediato, que gritava, e os outros tinham que agir imediatamente. Perdão, perdão, perdão. Naquele momento, todo mundo, eles corriam, aqueles que eram direcionados para essa função, e soltavam os nós, que era o chamado perdão, para que as velas fossem, né, recolhidas e o vento passasse, sem causar, né, o barco tombasse, ou às vezes rasgasse as velas, provocasse alguma coisa. Então, quando eles falavam perdão, eles tiram a vela e tudo passa, sem causar qualquer dano. Eu achei interessante isso daí, porque o perdão, quando nós também deixamos que as ofensas passem, que a gente não retenha elas em nós, porque se a gente reter como uma vela içada que para tudo aqui, ela vai parando, e aquilo vai forçando, vai ficando, e aquilo vai tendo uma força tão grande, né, que uma hora pode, né, estourar. Não é história em enfermidades para a gente. E a gente, a mágoa, a dor, o ressentimento, eles provocam dores grandiosas, esforços grandiosos que nós impomos todos os dias por não perdoar. Então, eu acho interessante essa fala de Paulo Apóstolo, que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. E o
o não perdão, né, as consequências são tão assim desastrosas que destrói, né, o nosso campo emocional, destrói o nosso corpo celular, tudo isso vai sendo minado. Mas lembrando aqui, como a vida continua mais do que nunca, após o nosso término da experiência, aqueles que não perdoaram continuam, né, na vida espiritual, martirizando a si mesmo, né, mastigando aquela situação, até quando não sabemos, porque... E ligado na energia do outro. Isso, porque eu preciso de encontrar o outro para me desculpar, ou preciso de resolver, eu estou perseguindo para me vingar dele, e você talvez nem consegue encontrá-lo, né? Quantas vezes em reuniões mediúnicas espíritos se apresentam, né, parecendo uma fera, está tão mal assim que, né, está bufando no sentido vulgar da palavra, porque ele quer vingar de alguém, ele precisa disso para se libertar. Olha que situação dramática, né? Então, quando Paulo traz essa situação, é preciso que a gente olhe para nós enquanto estamos encarnados. Não carreguemos isso para depois, resolva hoje, porque a solução não é para o outro, a solução é para si mesmo, é você que precisa de sair da prisão. Você não tem que dar a carta de alforria para ninguém, dê ela para si mesmo. E é interessante como você diz aí, e além disso, quem sabe se no fundo de vós mesmos não vereis que vós fostes o agressor. Essas faltas, essas mágoas que carregamos, elas são levadas com a gente. Ao desencarnar, nós estaremos conectados com aqueles a quem odiamos, aquele que não perdoamos. Essa energia nos conecta. E pensa você do lado de lá, com essa energia negativa, e você olhando para o seu, né, dito agressor, que você pensa ser o seu agressor, o seu faltoso, e ele se dando bem na vida, as coisas fluindo, feliz. Quanto mais isso acontece, mais o estado de infelicidade do lado de lá, porque a pessoa está ligada em energias negativas, e essas energias negativas se transformam em energias vingativas. Desejam vingança, sofrimento para o outro. Então, essa conexão, ela vira um alimento, e a pessoa não consegue viver sem ele. Então, muitas das vezes, aqui, ó, será que não fomos nós o agressor? Será que em outro momento nós não fomos o agressor e agora estamos aqui diante de uma pessoa precisando nos redimir? Né? Então, é preciso que a gente tenha cuidado com isso e observe aquela fala de Jesus de reconciliar enquanto estamos a caminho com o adversário, porque chegando do lado de lá, às vezes a gente pode se deparar com situações e falar assim, meu Deus, era você? Né? Como diz o outro, eu estive tão próximo de me redimir e não... Faltou pouca coisa, Faltou, né? pouca coisa. E eu adiei agora para não sei quanto tempo. Quanto vai ter oportunidade. Então, quem sabe se nessa luta, que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que deferiste do primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usaste toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível. Mas esta é a mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fosse realmente o ofendido numa das circunstâncias. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias, e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento, como a história de Públio Lentulus ali, né? Poderia ter deixado aquela história passar como apenas um fato fortuito, mas preferiu parar e se mostrar para a genitora, né, mostrar a sua imponência, sua autoridade, seu autoritarismo, né? Seu autoritarismo, e aquilo desencadeou enormes eventos futuros
e tragédias grandiosas, né? Exatamente. Então, olha só, uma coisinha que poderia ter caído no esquecimento, acabou sendo um E mais de um milênio para chegar ao ponto ideal. Então, se dependia de vós impedir as consequências, se não fizeste, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em-vos mostrando clemente, só teríeis mais méritos ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Você poderia colocar uma água para mim, por favor? Mas haveria duas maneiras diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, mas experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele. Então, quando a gente diz eu te perdoo, a gente deveria dizer com o coração e não com os lábios, porque Jesus já falava isso, né? As pessoas honram ele com os lábios, mas não, o coração está cheio de podridão. Nós não podemos deixar os sentimentos fora do ato. O sentimento tem que seguir o ato. Já estamos quase encerrando, mas eu trouxe o Emmanuel para comentar para a gente. Aqui tem um texto do Emmanuel, né? Eu achei bacana. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não é. Parece que eu perdi o lugar dele aqui. Vamos localizar aqui, vamos. Olha só, rapaz, parece que não é para encontrar, porque eu guardei essa página e acabou que ela perdeu-se. Enquanto você procura, tem uma história interessante, né? Ela já é conhecida por muitos, e é muito contada, mas se é muito contada é porque ela tem uma importância. E dois amigos, né, caminhavam, Tá aqui. E em determinado momento eles desentenderam e um esbofeteou o outro. E aquele que sofreu a agressão escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me esbofeteou. E continuaram a jornada, chegando num oásis, resolveram ali tomar um banho para refrescar. E ele se afogou. E o amigo o acolheu, né, salvou. E aí ele escreveu na pedra: hoje o meu melhor amigo me salvou. E aí aquele que assim cometeu os dois atos, um desditoso e um virtuoso, disse: mas por que quando eu te esbofeteei você escreveu na areia e quando eu te salvei você escreveu na pedra? Foi porque essas coisas que não marcam o coração não merecem ser lembradas. O vento virá e apagará. E um ato de bondade precisa de ser marcado no coração. Então está registrado na pedra, nada vai apagar, né? É verdade. A gente tivesse essa concepção e guardasse desse jeito. Mas acaba que a gente escreve na pedra os atos mais danosos. É o mal. Isso aqui, Emmanuel comenta, está em Mateus capítulo 6, versículo 14. Né? Chama desculpa, sempre está no livro Fonte Viva. Pois se perdoardes aos homens em suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Então ele diz desculpa sempre. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenha na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem
com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que as sombras não te alterem o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica não te suponhas isentos dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem nos ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e no coração do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Muito boa essa passagem aqui de Emmanuel, né? Às vezes a gente critica muito, mas a gente não conhece as marcas que cada um traz. A gente não conhece o estado em que cada um se encontra. E a gente ainda não viveu as lutas que o outro viveu, né? Então, o processo de julgar é muito complicado. Perdoar deveria ser mais leve. Sem dúvida, né? A vida nos oportuniza esses momentos, né, de lidarmos com as situações difíceis, e ela, de forma peculiar, nos coloca diante disso, né? Você tem conhecimento do histórico do outro? Só dessa existência. Se você tem, então pode julgar. Mas como a gente não tem conhecimento nem da nossa própria, né, caminhada nessa existência, então não nos cabe, né, taxar o outro, mas caminhemos. Caminhemos, porque a cada momento, né, a gente lê o Evangelho, e cada vez que a gente começa a rever os capítulos do Evangelho, ao qual nós já lemos e já revemos em outras oportunidades, nós ainda nos percebemos falhos como cristãos. Isso é fato. Precisamos reavivar o cristianismo em nós e o Evangelho em nós. Bom, e chegamos ao final de mais um programa. Estaremos aqui na próxima quinta-feira trazendo mais um tema do Evangelho. Acho que o tema da próxima quinta será indulgência. Então, será o mesmo capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. A todos que nos acompanharam, um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus esteja sempre no lar de cada um, no coração de cada um. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite a todos, boa noite, senhor Cláudio Escondido. Boa noite, Elmes. Para finalizar, também o meu boa noite ao Sam, ao Cláudio. Agradeço a cada um deles pela oportunidade de podermos estar juntos aqui, né, estudando o Evangelho. Agradeço a cada um de vocês que estão ainda participando conosco, e quero deixar aqui uma mensagem: qual é o antídoto para que nós evitemos as contendas que possam marcar o nosso coração de rancor, de ódio. Então, o antídoto é a gente estar frequentemente visitando
o Evangelho de Jesus. Seja na crença que você estiver, mas não descuide de fazer um estudo minucioso de cada versículo. Para nós espíritas, visitemos constantemente a codificação, porque ela nos orienta, ela nos dá a oportunidade de entrarmos para dentro de nós e percebermos aquilo que nós precisamos de tomar atitudes em favor do bem geral. E aí uma lição mesmo para, especialmente os espíritas: não odeie, porque se odiar, você está definitivamente assinando um compromisso de retorno com esse que você está odiando numa próxima reencarnação. Então é melhor não odiar. É verdade. E para encerrar, a gente faz a oração de gratidão pela oportunidade da vida, Senhor. Pela oportunidade de estarmos habitando esse planeta azul. Pela belíssima oportunidade de pertencermos à nossa família consanguínea. Por estarmos juntos de tantas pessoas queridas, de tantas pessoas que outrora nós víamos com indiferença, e ao aproximarmos, Senhor, ao conhecermos de perto, percebemos que há ali a imagem e a semelhança do Senhor. Nos agracies sempre, Senhor, com Teu amor, nos carregando na maior parte da nossa jornada, pois ainda estamos frágeis. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso Brasil e o nosso planeta. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita. Gratidão.